Fala galera, eu sou o Cadu Caçaú, esse aqui é o canal Se Joga Cara e hoje eu tô aqui com o meu amigo André. E aí, rapaz? E aí, Cadu? Do canal Sem Fronteiras, já viajou o mundo, também deu a volta ao mundo, basicamente, não foi? Foi volta ao mundo, saí de um lado e voltei do outro. Quantos países? 14 países. E também teve uma jornada aí de autoconhecimento, de espiritualidade, né, que fez parte da sua caminhada, morou um tempo na Índia também. Todo mundo fala que pela Índia que a gente se transforma, não concordo com isso, acho que a Índia é só um dos países que as coisas acontecem, um vucu-vucu, acontece num ritmo diferenciado. Um choque de realidade. Um choque de realidade. Mas hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os aprendizados que a gente teve aí já, conforme a gente foi se jogando na estrada. É isso. Beleza, então André, comenta com o pessoal aí um pouquinho sobre sua caminhada, como é que você começou a viajar, quanto tempo você passou na estrada, só para o pessoal te entender e ir lá te conhecer depois no teu canal. Eu comecei a viajar na noite, foi em abril de 2017, do ano passado. Eu decidi largar tudo pra trás na noite de ano novo, vender minha empresa, vender meu carro, porque a gente já vivia isso e você também tem isso de ter uma condição mais ou menos legal e sentir que falta alguma coisa. Sim. E sair buscar pelo mundo. Só que a gente começou a procurar por fora. E a viagem de volta ao mundo ela levou a um encontro comigo mesmo. Isso foi o mais legal. Por quê? O que aconteceu nessa viagem aí que você chegou nesse entendimento? Primeiro que eu perdi tudo já de começo. Desapega, maluco, desapega. Já no primeiro dia na África do Sul, eu fui assaltado por 3 caras que roubaram 1/3 do dinheiro que eu tinha separado pra viagem. Caralho. E depois eu fui roubado mais 6 vezes depois disso. E isso tudo, a princípio, foi muito negativo. Vontade de voltar pra casa, na hora. Na hora. Não voltei por vergonha, cara. Por vergonha? Eu voltei por vergonha, de voltar no primeiro dia, cara. Mas aí eu decidi persistir, porque eu via que era resistência se manifestando. Sim. A Guerra da Arte, galera. Steven Pressfield. Vale a pena ler esse livro. Maravilhoso. E depois eu fui percebendo que todas essas coisas se converteram em situações positivas. Senão, eu nunca teria passado por onde eu passei, senão eu nunca teria passado pela Índia, pelo Sudeste Asiático, ter feito o Everest Base Camp. Teria sido uma viagem normal. E graças a Deus que existem essas coisas que nos tiram da zona de conforto. Por isso que a gente agradece o sofrimento, por isso que a gente agradece tudo aquilo que nos faz ter que mudar de realidade. Sim. Né? Por isso o símbolo da flor de lótus nas tradições orientais. Me explica esse conceito aí, jogou no ar assim, me explica o que é, o porquê que é o símbolo da flor de lótus nas tradições orientais. A flor de lótus, ela é uma flor que nasce em meio à lama, nasce num terreno totalmente inóspito, no meio da sujeira. E ela brota e as pétalas dela são impermeáveis, elas não se maculam com a sujeira. Só que sem a lama não brota o lótus precisa da lama para brotar. Da mesma forma, a gente precisa dos obstáculos, das situações adversas para que a gente possa se desenvolver e entender que cada obstáculo é um ensejo para você chegar a um terreno mais elevado. E dá-lhe flor de lótus, vamos começar a cultivar isso em casa. Isso foi uma das coisas que a jornada ensinou. E outra coisa que a jornada ensinou e que eu sinto mais falta hoje é a impermanência, que tudo é impermanente. Buda já dizia que a única coisa que nunca muda é que tudo muda. É a mudança por si só. Isso acontece no dia a dia, com todo mundo, mesmo no cotidiano, mesmo que a gente encontre as mesmas pessoas, mesmo que a gente lide com as mesmas situações, já não são as mesmas pessoas e nem são as mesmas situações, porque nós mudamos também, nós não somos as mesmas pessoas. Sim. Mas na viagem você lida com isso de maneira mais explícita, você vê isso acontecer numa velocidade completamente diferenciada. Você tá aqui hoje, tá na negatividade, sei lá, acordou de mau humor, mandou alguém a merda e tal, no dia seguinte, mano, já tá tudo dando errado, assim, ó. Acontece no compasso totalmente diferente. E lidando com a impermanência, você percebe que a vida é uma viagem. Nós todos recebemos um ticket de só ida. E a gente tá indo. E nós somos livres para traçar o nosso próprio itinerário. Sim. Eu gosto de falar o seguinte, ó. A vida é que nem um jogo de RPG, um tabuleiro de RPG. Sabe aquele jogo de tabuleiro? Você já viu? Tem um bonequinho? Você jogava? Então. Caramba. Só que a gente é o boneco, o tabuleiro e a mão que joga o dado ao mesmo tempo. Você é o espaço que está sendo moldado, você é o personagem que está brincando e você é o tomador de decisão. Então, assim, é punk, mas ao mesmo tempo é um playground, é um grande jogo. A gente veio pra cá pra se divertir, mano. A gente veio pra cá pra curtir. Então, acho que desenvolver essa leveza, né, de olhar para a vida dessa maneira, né, porque a gente tem vários sofrimentos, né, a gente encara vários desafios na nossa vida, mas desenvolver essa leveza de entender que faz parte do jogo te faz enxergar as coisas com um pouco mais de leveza, suavidade, sofrer menos. Cadu, isso que você falou me relembrou um conceito que eu aprendi lá na Índia mesmo, hindu, que na cultura hindu, vida é lila. Sim, jogo.
E é um jogo, só que é um jogo, assim como você falou, que tá muito mais para uma brincadeira do que para um jogo sério. E aqui no Ocidente a gente trata a vida como um jogo sério, né? A gente passa aí numa livraria, tem metas e isso e aquilo. E num jogo sempre tem algo a ser feito, algo a ser conquistado. Osho fala isso. Sim. E numa brincadeira não, a própria brincadeira por si só já é meta. Então basta estar aqui. E num jogo não, você tem que estar sempre buscando e correndo. E nunca chega. Ou às vezes chega cedo demais no final. E também nessa viagem que todos estamos trilhando, que apesar de ser diferentes caminhos, a gente acaba convergindo para o mesmo oceano, a gente vai percebendo outras coisas, que também não vale a pena levar muita coisa na sua mochila. O meu mestre Paris me falou isso antes de eu deixar o Brasil. Você leva só uma mochila, André, você leva só uma mochila, porque se o que você precisa para sobreviver não couber numa mochila, tem uma coisa errada com a sua vida. E aí eu vi que tinha muita coisa errada com a minha vida. Muita tralha. Porque pra fazer caber foi difícil. Mas aí você vai diferenciando o que é desejo, o que é necessidade. Sim. Mas ainda assim a mochila daqui saiu cheiona. Saiu cheiona. E essa mochila tu perdeu também no primeiro dia? Não. Só o dinheiro? Só o dinheiro. Só o dinheiro, né? O dinheiro pra viagem de volta ao mundo, tu perde 1/3 dele na primeira parada. Não só na primeira parada, no primeiro dia. Não, e antes de deixar o Brasil no aeroporto de São Paulo, eu tive meu tablet roubado também. Caralho, meu Deus do céu. E daí eu comecei a caminhar com essa mochila cheia. E você que é viajante também sabe, né, Cadu? A gente tem que caminhar muito. E você vai percebendo que caminhar com uma mochila pesada nas costas não vale muito a pena. Torna a viagem cansativa, você não aproveita a estrada, se torna maçante. E a gente também coloca muita coisa que a gente não precisa na nossa mochila, né? Um excesso de passado, né? A gente carrega muito passado. Muita coisa que já serviu pra gente num tempo atrás, mas que hoje já não serve mais. E não abre espaço, a mochila tá lotada para que coisas novas aconteçam. E você fica sempre repetindo o mesmo sofrimento, com medo de deixar aí algo que tá te fazendo mal. A gente prefere um sofrimento que já nos é conhecido do que arriscar a felicidade no desconhecido. E às vezes tá logo ali, cara. Tá logo ali, tá logo depois do muro. Cara, eu acho isso tudo muito incrível, da gente ter todo esse aprendizado que a gente tem viajando, mas eu gosto de deixar claro para todo mundo que assiste o canal que não é a viagem que vai trazer as respostas da sua vida. Eu acho que tem até um vídeo sobre isso lá aqui em cima, tá, galera? Viajar não traz felicidade, mas é só para ter esse lembrete, né, de que a resposta da nossa existência tal não tá na viagem, mas sim, acredito eu, no movimento. O movimento é quando a gente está em fluxo. E quando a gente está em fluxo, a gente vai se deparando com as pessoas, com as experiências e com as oportunidades e com tudo que a gente tem que viver. Na viagem, você não está em nenhuma outra situação de que não em movimento. Então, obrigatoriamente, tudo isso começa a acontecer. E você vê acontecendo. E o aprendizado vem muito disso. Isso é uma coisa que eu aprendi também na minha experiência viajando. Eu acredito que o despertar espiritual, na verdade, é o despertar da autorresponsabilidade. E entender que tudo que acontece na sua vida é o resultado da sua própria criação. E viajando, cara, isso fica tão claro, porque você não tem ninguém pra culpar. Se você se vitimizar, você se fode, você tá sozinho. Então, assim, a única escolha, maluco, é caminhar pra frente. E você vai vendo que as coisas continuam a ser construídas de acordo com a energia que você tá botando pra fora. Isso fica muito claro. Imagino que você também passou por isso depois que você começou a se livrar de outras coisas e poder absorver novos aprendizados, né? Conforme a gente vai abrindo espaço na mala emocional, na bagagem emocional, novas coisas vão entrando. Teve uma vez que eu fiquei com um cara, tem até um outro vídeo também no meu despertar espiritual, que foi um cara que eu viajei junto e eu chorei a beça com o cara. Chorei muito. E no que eu chorava, conversando com ele, ouvindo o que ele tava pra me dizer, as coisas que ele me contava, me fazia chorar, eu ficava assim, caraca, cara, desculpa, tô chorando aqui. E ele falava assim, que é isso, maninho? Você tem o espírito aprendendo. Você tá precisando abrir espaço dentro de você pra você poder absorver coisa nova. Eu disse, caralho, então é isso. Tipo assim, o choro também é uma limpeza. É você liberar espaço físico, emocional, qualquer que seja. Lavar, exatamente, para você poder absorver coisas novas. Quando a gente está na nossa caminhada e decide fazer esse esforço, tipo assim, cara, não, dane-se, eu vou e não sei como é que eu volto, e não sei quando é que eu volto. Pô, é uma sucessão de aleatoriedades que vão explicando o processo. Uma coisa que eu percebi na minha vida, na viagem também, porque na viagem você tem que soltar tudo a todos os momentos, mas que os momentos de maior alegria na minha vida nunca foi quando eu conquistei alguma coisa. Foi sempre quando eu abri mão. Quando eu abri mão do emprego, quando eu abri mão de um relacionamento tóxico que estava me fazendo mal, quando eu abri mão de emoções negativas, chorar, que nem você falou. Era isso que você tinha um momento de aprendizado, um momento de clareza. Sim,
E como você falou, Cadu, realmente precisei dar a volta ao mundo para entender que aquilo que eu estava procurando já está aqui e que essa é a verdadeira viagem, aquela que a gente viaja dentro do próprio coração e que está acessível a todo mundo, e que todo mundo está nessa viagem. Alguns estão de maneira inconsciente e outros já estão cientes disso, o que permite a gente caminhar com maior clareza e perceber para onde a gente está indo. E fazer essas perguntas que são importantes também. Sim. Né? Porque se tiver fora, se você precisar da viagem, se você estiver buscando alguma coisa fora, você nunca vai chegar. Vai estar sempre lá, sempre num outro país, numa outra realidade, numa outra situação. E aí quando você para de procurar, aí a vida se torna um passeio e deixa de ser uma corrida. E num passeio você simplesmente aprecia, não tem pressa, não tem objetivo, você simplesmente está aqui. E isso também de caminhar e perceber que a gente constrói tudo que a gente está fazendo no nosso caminho, né, que é o despertar da autorresponsabilidade que eu tinha dito, e isso eu acho que está relacionado também com a gente entender que a gente vive em abundância também. E que a gente sempre tem tudo que a gente precisa na hora que a gente precisa, que isso que é abundância. E o lance é conseguir perceber isso na vida agora, no momento presente. Perceber que eu tenho tudo que eu preciso no momento que eu preciso. Que o suficiente para eu dar o próximo passo, eu já tenho. Uhum. Né? Isso eu já tenho. E isso eu aprendi viajando também, cara. Percebendo como é que eu conseguia botar esforço e o meu esforço de fato trazia os clientes, as oportunidades insanas, assim, pô. Falei que queria viajar com o governo, um projeto governamental, parada aparecia, assim, convite para fazer. Coisas loucas, assim, aconteceram na minha viagem. Não vou fazer uns vídeos contando essas histórias também, mas imagino que você também tenha tido experiências de entender a abundância, o fluxo da abundância passando em você na sua viagem. O Moody, que é um mestre... O Cadu vai colocar aqui o link do Moody. Vou. E acho que até que vou pra lá em breve, vamos ver. Tu ficou lá no retiro dele, né? Quase que fiquei a vida inteira. Vai valer a pena, Cadu. Tô querendo ir pra lá, em Portugal. É capaz de vocês nem ouvirem mais falar do Cadu, espero que não. Não, faço vídeo de lá, pô. O Moody diz que nós somos como mendigos caminhando com um diamante no bolso, cara. Caralho, pesado. A gente segue na condição de miseráveis, mendigando sentimentos, mendigando pessoas, mendigando aceitação, sem perceber que a gente já carrega o maior tesouro dentro da gente. E a vida, ela me ensinou isso também, a estrada, né? A grande professora que é a estrada. Sim. Que muitas vezes a vida sempre vai te dar o que você precisa, mas muitas vezes ela vai tirar aquilo que você não precisa. E ela te presta um imenso favor quando ela faz isso, porque ela te mostra o quanto de peso extra que você estava carregando, o quanto de sofrimento que você não precisava estar sofrendo, de estar caminhando em espinho que você não precisava estar caminhando. Sim. Mark Twain tem essa frase, ele diz que eu já sofri por muitas coisas nessa vida, a maioria delas nunca existiu. Caraca! Sabe qual o livro que ele falou isso? Não, eu só vi como... Só um coach aí, fica aí ó, Mark Twain. É isso, galera, tem um monte de lição aí que a estrada ensina, não acredito que é o único caminho, mas com certeza é um caminho. Meu objetivo aqui com o canal é trazer mensagens, pessoas, histórias, minhas próprias histórias também, para motivar outras pessoas a terem experiências de aprendizado através da estrada, porque foi o que me ensinou. Tudo que eu falo para vocês hoje nos vídeos de autoconhecimento foi de experiências que eu vivi na minha vida e coisas que eu fui aprendendo no caminho, e você também. E você acaba internalizando isso e, tipo, de uma maneira tão prática, porque você viveu aquilo, que você consegue explicar. Então, isso que eu tento fazer aqui com esse canal. E se vocês quiserem aprofundar mais sobre isso também, entender mais outras vertentes, tem outras pessoas que estão contando essas histórias também, dá uma olhada lá no canal Sem Fronteiras também. Sem Fronteiras, Cadu vai jogar aqui. Tá aqui embaixo na descrição, é só clicar lá. E deixa uma mensagem pra galera que nunca caiu no mundo aí, tem cagaço, às vezes tem a oportunidade, tem o recurso, tem grana, ou não tem grana, que também não é necessário, que você viajou sem grana, né? Então, fala aí uma mensagem pra galera aí. Olha, viajar é sempre interessante, mas eu queria deixar essa mensagem para quem vai viajar ou para quem não vai viajar. É importante perceber que a gente já está numa estrada e abrir espaço para novas oportunidades, para novas experiências, isso no teu cotidiano mesmo, pegar um caminho diferente para o trabalho, se relacionar com uma pessoa que não faria parte do teu círculo social e caminhar, porque a gente fica planejando demais qual o passo que a gente vai dar, o que a gente vai fazer, só que a gente não consegue prever o que a vida vai apresentar pra gente. A gente planeja coisas ordinárias porque a gente vive vidas ordinárias, só que a vida é extraordinária. Então começa a caminhar, esse é o mais importante. Como naquele ditado budista, quando você começa a caminhar, o caminho aparece. É isso aí. Beleza, obrigado, irmão. Muito obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Pessoal, segue ele lá, hein? Valeu. Se joga.